Galera, vamos prosseguir, né, com o nosso resumo aí de história da PNPE 2016. Eu vou hoje falar um pouco para vocês, fazer um resumo aí legal sobre a Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates, acima de tudo, foi uma guerra nativista, você tem que assimilar isso aí. Foi uma guerra de nativos, né, de colonos, assim, então, a guerra nativa. E se deu depois da expulsão dos holandeses. Depois da expulsão dos holandeses, ficou agregado também a crise açucareira que Recife, que Pernambuco em si, ele passava no momento. Então, a gente tem que levar em consideração esses pontos. Agora, o ponto principal, que a gente pode falar assim por alto, foi que Recife, na época, ela tinha aqui os comerciantes, os lusos, que eram os mascates. Recife como mascate. Olinda sempre teve aquela aristocracia, né? Que era os senhores de engenho, a maioria, boa parte, situava lá em Olinda. E, de certa forma, com a crise, se deu que Olinda, os senhores de engenho começaram a pegar mais empréstimo com os mascates e, de certa forma, por causa da crise, eles não conseguiam pagar. Então era juros em cima de juros, juros em cima de juros. Mas isso ainda não foi o ponto principal para se dar a guerra, para se ter início à guerra. Olinda sempre foi tido como, já tinha um polo político administrativo, que era a sua Câmara, a Câmara de Olinda, e Recife aqui era subordinada a ela, a Olinda. Só que, pelo contexto aí que você já vai vendo, então meio que Recife emprestava para Olinda, Olinda era que era o devedor, Recife o credor, e Olinda que tinha esse centro político. Então, Recife também queria um centro político, e ele queria ser elevado à vila, que na época ele não era. Então, Olinda, sabendo dessa história, não gostava, né? Primeiro. A construção se deu, a construção da Câmara. Em 1710 começou a guerra. Por que se começou a guerra? Olinda, sabendo os aristocratas de Olinda, liderados por Bernardo Vieira de Melo, eles entraram em conflito. Na época, eles destruíram a Câmara e o Pelourinho também, mas o ponto principal papel é a Câmara, deve vir falando sobre a Câmara. Mas é bom você também saber que eles destruíram também o Pelourinho. Destruíram a Câmara e o Pelourinho, e daí que se deu o início da guerra. Recife ele queria se elevar à vila, queria ter o seu centro político, e Olinda não queria. Então daí que se começou a guerra. Essa guerra durou em média de um ano a 2 anos no máximo. Em 1711, começou em 1710, durou um ano, né, a guerra. Em 1711, a coroa portuguesa interviu nessa guerra. Ela viu que estava perdendo muito, porque quando a Olinda veio e destruiu a Câmara, depois os mascates eles se reuniram, pegaram também, tiveram ajuda, né, dos portugueses, e foram lá e contra-atacaram. Destruíram algumas casas de Olinda, tocaram fogo lá nas casas, enfim. Foi aquela bagunça, né? Então, a coroa interviu nessa guerra aí e mandou para cá um novo governador. O governador que aqui estava, quando começou a guerra, ele fugiu, ele foi até para a Bahia. Então, veio um novo governador para cá. O novo governador foi Félix José de Mendonça. Félix José de Mendonça ele veio para apaziguar, para acabar com a guerra. E qual foi o primeiro, a medida que ele tomou? A medida que ele tomou foi que ele começou a dividir esse poder político. Olinda ficava 6 meses subordinado a Recife e Recife ficava 6 meses subordinado a Olinda. Então, de certa forma, ele foi apaziguando, e também caçou, né,
os principais envolvidos nessa guerra. E Deus então ele chegou ao fim da guerra com essa medida. Recife não era subordinado 100% a Olinda, nem Olinda era subordinado 100% a Recife. Ele dividiu esse poder político-administrativo e aí que então se deu o fim dessa guerra. Pontos principais. Por que se deu a guerra? Pernambuco já estava num contexto de crise açucareira. Com a expulsão, veio depois da expulsão dos holandeses, os holandeses já tinham deixado aqui com os senhores de engenho, já com alguns empréstimos, e eles pegaram mais empréstimos com os mascates, que ficou aquela política de Recife era credor e Olinda o devedor. Recife queria se elevar à vila, Recife queria o seu polo político. Então, quando deu isso aí, quando a Olinda ficou sabendo dessa história, os aristocratas ficaram sabendo dessa história, eles não gostaram, evidentemente, liderados por Bernardo Vieira de Mello, vieram aqui e destruíram a Câmara Municipal e o Pelourinho. Então, só para frisar aí, guerra nativista da aristocracia de Olinda contra os mascates, que eram os comerciantes portugueses. Espero aí ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer crítica construtiva, a gente está por aí. Comente aí, curta e compartilhe. Valeu!